Olá, meus amigos, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, nós vamos estudar hoje Paraíso, Purgatório e Inferno, Paraíso Perdido. Questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo o seu merecimento? Os benfeitores disseram, meus amigos, que ao longo do estudo do Livro dos Espíritos, eles já haviam dito que não há um lugar determinado. Deus não criou um lugar para ser inferno, para ser purgatório ou mesmo para ser céu. Aliás, purgatório foi criado pela Igreja Católica entre o século V e o século VI, quando nós questionamos a Igreja como se fazia, o que se fazia com aqueles que não eram tão bons para ir para o céu e não tão maus, e nem tão maus para ir para o inferno. Nesse sentido, quem estabeleceu regiões no plano espiritual para essa ou aquela condição fomos nós mesmos. Questão 1012A. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias criadas pelos homens. Os espíritos se reúnem de acordo com as suas características conscienciais, as suas chamadas vibrações. E isso pode acontecer em qualquer lugar do universo. Questão 1013. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. Tempo de expiação, dizem os espíritos, e quase sempre se dá aqui na Terra. O purgatório, repetindo, foi uma criação dos homens para explicar para onde vão aqueles que não são bons ao extremo e nem maus ao extremo, para irem para o céu ou para o inferno. E normalmente o purgatório se dá, ou a função do purgatório se dá, aqui no nosso próprio mundo, entre os reencarnados. Questão 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela por sua linguagem tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, segundo a ideia que deles fazemos vulgarmente? Os benfeitores nos explicam que os espíritos superiores falam conosco de acordo com a possibilidade do nosso entendimento, mas não falam para chocar. Falam para ir nos conduzindo a determinado entendimento ao longo das nossas experiências aqui na Terra. Não se explica para uma pessoa aquilo que ela não tem condições ainda, o que pode levar de entender, o que pode levá-la ao desânimo. Questão 1014A. Compreende-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos. Como, porém, se explica que alguns espíritos, quando interrogados acerca de sua situação, tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Evidentemente, se trata de espíritos inferiores e ainda não desmaterializados. Eles não conseguem compreender que Deus não criou um ambiente para sofrimento, tanto quanto teria criado um ambiente para felicidade. Como eles se encontram junto com outros num determinado ponto da espiritualidade, eles dizem estar no céu, no inferno ou no purgatório de acordo com as suas competências espirituais. Pensemos nisso.